Vamos silenciar, fechar nossos olhos. Querido Deus, amado Senhor, temos visto pela Tua Palavra o quanto é importante nós conhecermos ela e principalmente crermos também que isto é palavra Tua, Pai. E nós clamamos que assim Tu venhas também falar conosco por meio do Teu servo, daquilo que, Senhor, de antemão já tens colocado no coração dele para falar hoje à noite esse Teu povo aqui reunido, Pai. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, por esse momento, e assim entregamos também esse momento de palavra em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja, os irmãos, irmãs em Cristo. Amém? Amém. Queridos irmãos, hoje nós iremos tratar do segundo tema e eu resumi ele em duas perguntas fundamentais. A Bíblia ainda é relevante em nosso mundo atual? E a segunda pergunta: qual a melhor maneira de interpretá-la e aplicá-la? Repito, a Bíblia ainda é relevante no nosso mundo atual? Qual a melhor maneira de interpretá-la e aplicá-la? Para nós respondermos estas duas perguntas, eu passo para uma pergunta central. Mais um pouquinho. A Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? É a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Bom, amém? Amém. Porque se ela é a palavra de Deus, toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Antigo, Novo Testamento. Agora, se a Bíblia contém a palavra de Deus, isso significa que ela é parcialmente, alguma parte pode ser sagrada, outra não. É verdade, sim, que ela foi escrita por homens e tem na sua forma escrita falhas, é verdade, tá? Isso é verdade. Agora, nessa versão de que contém a palavra de Deus, se entende assim que então parte tem o dedo do homem. Então, se tem o dedo do homem, então é manipulado. Não estou dizendo que eu penso assim, estou trazendo isso aqui para líderes, né, para a gente refletir. Agora, a minha posição bíblica e convicção de fé é que ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A minha vida está cativa a esta palavra de Deus. Toda a minha existência, ela depende da palavra do Senhor. Mais precisamente do Deus vivo que se revela nesta palavra. Palavra viva do Senhor. Pode passar. Então nós temos um texto bastante conhecido. Paulo, em 2 Timóteo 13, 16 e 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, poderíamos encerrar por aqui, ponto final. Mas por amor ao nosso Deus, somos chamados a darmos razão da nossa fé. A resposta de convicção que cremos na palavra como de fato inspirada por Deus, e que essa palavra nós temos ela convictamente em nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. Ou seja, nós não precisamos temer sermos questionados, sermos confrontados. Até porque uma fé cristã que tem medo de ser questionada e ela se fecha, ela é fraca e pequena, ignorante, ela é limitada. Tá?
Mas ao mesmo tempo nós não podemos sair de peito aberto sem termos um entendimento, um discernimento da palavra do Senhor para podermos dar resposta à nossa fé bíblica, né? Não é fé apenas um sentimento, mas a fé bíblica, fundamentada na palavra, Cristo, a própria palavra. Pois bem, eu quero expor para vocês, líderes, algumas ferramentas, basicamente duas ferramentas úteis para nos ajudar a discernir as más e errôneas interpretações da Bíblia, assim como a correta, saudável. Assim como em outras ciências, a teologia tem a sua linguagem e ferramentas próprias, tá? Portanto, torna-se importante sabermos definir alguns termos técnicos para melhor compreensão. Hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar textos, bem curto, direto, mas tem um pouquinho mais aí. A palavra hermenêutica, tá? Transliteração do termo grego hermenêutico, tá? Segue. Hermenêutica é derivado do verbo hermeneu, que pode ser traduzido por explicar. Temos ali o texto de Lucas 24, onde o Senhor, o próprio Jesus Cristo, passa a lhes explicar que as Sagradas Escrituras deveriam se cumprir no próprio Cristo, nele mesmo. Tá? E é esse o sentido básico dela. Tá? É uma ciência que nos ensina os princípios, as leis e métodos de interpretação. Ok até aqui? Por que a hermenêutica é importante no estudo e aplicação da Bíblia? Simplesmente porque precisamos ter consciência de que temos que ter uma hermenêutica que leve realmente a sério o texto original, o texto bíblico, que respeite ele, que não viole a real intenção do autor bíblico, certo? E interprete conforme o que ele intencionou comunicar. Por isso a sua importância. Palavra simples é uma lente. Uma lente certa nos permite levar a sério a mensagem bíblica. Uma lente errada, podemos ver as coisas distorcidas. Eu vou ficando meio repetitivo ali. Leva para distorções da palavra, para a heresia, para o que não é, o que a Bíblia não está falando, mas que muitas vezes é colocado nela como se fosse assim. Aqui só dei um exemplo. Se a gente olha de primeira mão assim, o que parece? Parece que tem 8 patas, né? Esse paquiderme aí. Claro, se você olhar embaixo, você vai logo perceber os detalhes. E aí que está. A ideia da hermenêutica é isso, você observar, e aí por isso que nós temos uma outra parte que envolve, ao lado da hermenêutica, para interpretar o texto bíblico, para que não no primeiro momento você olhe, é isso. De repente nós podemos ter uma interpretação errada. Até porque nós temos a nossa história, se eu queria usar uma palavra mais simples, temos os nossos pressupostos, nós não vemos olhar para a palavra de Deus de forma neutra, que agora eu vou entender ela de forma neutra. A tendência nossa é sempre termos algo que vem antes e que muitas vezes pode condicionar a palavra, aquilo que nós achamos que ela quer ou que queremos que ela nos fale. Entendem? Então precisamos ter uma leitura correta, uma interpretação correta, para não entrarmos em caminhos errôneos, heresias. Temos uma outra preciosa ferramenta chamada na teologia de exegese. De uma forma bem simples, a exegese tem como objetivo tirar as cortinas, descortinar, né, o texto bíblico. Aquele texto que está sendo estudado, usa-se então, a partir de um estudo aprofundado das línguas originais, para dar uma clareza na interpretação do que já está na Bíblia. Não é uma invenção, não é tirar o que não tem ali, usar o sabão para ditado, né? Isso diz tirar leite de pedra. Não, é aquilo que está ali, mas que necessita de ser estudado, aprofundado para tanto. Segura um pouquinho, Carlos. Pode voltar. Apenas mencionando, para saberem um pouco, o que envolve, por exemplo, dentro de uma exegese.
Tá? Alguns elementos fundamentais, o primeiro deles que é trabalhado é o contexto do texto, com o texto. Não é hoje o tema, só apenas vou mencionar um pouquinho. Tá? O texto lá, vamos supor, pego lá o texto de Mateus 6. O que vem junto do texto? Ora, tem o Mateus 5 que vem antes e o que vem depois do texto, num contexto menor. No contexto maior, eu vou olhar para o todo do Evangelho de Mateus. E ainda, numa visão panorâmica, eu vou olhar para o todo da Bíblia, para conseguir interpretar da melhor maneira aquele texto. Tá? Isso se chama, então, essa observação do contexto menor e contexto maior. Aí também entra os aspectos históricos, culturais, etc., de tudo que envolve a época, para que eu possa, da melhor maneira, compreender aquele texto. Também a tradução dos originais, claro, do Antigo Testamento, hebraico ou aramaico, Novo Testamento, grego, a partir de ferramentas, dicionários bíblicos. Uma vez feita a tradução dos originais, aqui eu não lembro mais os passos, também não vem em questão, mas algumas coisas que são vistas dentro de uma exegese. Se faz uma análise que se chama, no português, de análise sintática. Talvez já quando tinha lá no colégio, né? Lembram disso? Perceber o que é verbo, o que é preposição, o que é conjunção, o que é artigo, o que está ligado ao que, etc, etc, etc. Isso é feito também numa exegese, tá? Buscando dar mais uma construção lógica desse texto. Depois tem um chamado estudo das fontes. Não é tão relevante, mas abaixo, eu não vou poder ter trazido a Bíblia para mostrar para vocês, abaixo na Bíblia hebraica tem as fontes, na Bíblia grega também, que remete-se aos textos mais antigos que confirmam aquele texto que está ali, na Bíblia, certo? E essas fontes, em algumas situações, surge, por exemplo, no texto alguma palavra, algo que pode ser interpretado de forma diferente, que existe numa outra fonte aonde? Lá em Alexandria tem uma biblioteca, e lá tem um texto mais antigo, o original já não existe mais. Então esse texto é o texto mais, vamos dizer assim, provavelmente o texto que revela o mais próximo do original. Tá? Então por isso se faz esse estudo das fontes. Não é tão relevante, mas tem o seu lugar. Tá? Depois desse aspecto, entra o estudo das palavras principais naquele texto ao que se estuda, o trecho, né, que está sendo estudado. Palavras, geralmente substantivos, verbos, e aí você vai no dicionário do Antigo e Novo Testamento para estudar aquela palavra no todo do Antigo e do Novo Testamento. Tá? Isso tudo faz parte de uma exegese. Após feito todo esse estudo, vem a leitura de vários comentários bíblicos de outros exegetas a respeito daquele trecho bíblico. E finalmente, então, o estudioso da Bíblia vai fazer agora o seu comentário, a partir daquilo que ele estudou em todos esses procedimentos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o que envolve uma exegese bíblica que todos nós, os pastores, tivemos que fazer, né, na faculdade, faz parte. Agora um conselho prático. É claro que dificilmente um pastor, um líder, um missionário vai ter tempo para fazer isso tudo. Para isso existem boas literaturas, bons materiais de pesquisas de exegetas bíblicos, com uma teologia sóbria que parte do princípio fundamental da Bíblia como palavra de Deus. Sabe, como nós estamos estudando aqui para líderes, é necessário que vocês tenham esse discernimento. Tá? E no material, hoje eu não pude trazer para vocês, mas na próxima, sem dúvida, vai estar aqui o material prontinho. Tá? E no blog também. Existem editoras sérias, só apenas exemplificando aqui para vocês: Mundo Cristão, Vida Nova, Cristã Evangélica, Esperança, Editora Agnos, Bíblias de Estudo, por exemplo, a Bíblia NVI, que é excelente, Thompson, e algumas outras. Tá? Isso eu vou mencionar também no material. De repente ajuda para a fonte de pesquisa.
Ok, agora, existem duas interpretações, vamos dizer assim, basicamente, que são problemáticas e não correspondem a respeito o texto de fato que ele está falando, né? Que não respeita o texto bíblico. Vamos lá, eu vou explicar. Interpretação liberal ou teologia liberal parte do pressuposto da suspeita sobre as Sagradas Escrituras. Sendo assim, considera que a Bíblia contém e não é a palavra de Deus como um todo. Sempre da suspeita. Será que realmente é a palavra de Deus? Um pouquinho mais. Ela é vista como um objeto de análise à distância, como um cientista que vai dissecar um objeto, ele fica à distância, não se envolve, como se ele tivesse neutralidade para examinar aquele objeto. Esta é uma forma de interpretação que existe, mas como eu já mencionei, não existe neutralidade. Sempre parte de uma visão clara ou distorcida e sempre limitada ao tempo e espaço humanos. Só um pouquinho. Ela usa um método chamado método histórico crítico. Não vou agora dizer exatamente o que é isso nos detalhes, mas é um método que basicamente procura dizer: isso aqui é histórico, legitimamente histórico, isso aqui não é histórico, então isso aqui é um mito. Tá? O método histórico crítico não é só usado foi usado para a Bíblia pelos teólogos liberais, mas não é só usado ali. Tá? Tem o seu lugar, em parte ele é útil quando se coloca o pressuposto que a palavra de Deus, palavra não contém, mas é a palavra de Deus. Porém, quando se coloca como um método infalível de entender o que é ou não é histórico, pega a Bíblia, disseca ela e diz: ó, isso aqui é histórico, isso aqui não é. Aí eu vou exemplificar daqui a pouquinho. É o que é cientificamente comprovado, então você tem que passar por esse filtro dessa forma de análise para se dizer se é ou não é histórico. Por exemplo, não. A ressurreição de Jesus Cristo, tá? Segundo a teologia liberal, a ressurreição de Jesus Cristo é um mito. Não aconteceu. Não estou exagerando, é exatamente assim que eles pensam, tá? Por quê? Porque no método histórico crítico disse o seguinte: tudo que não se repete na história, um evento que não se repete na história, logo não é verdade. Logo é mito. Parte da ideia básica de que a pessoa de Jesus Cristo, de fato, ele foi um homem importante, ele teve um papel de destaque na sociedade, fez muitas coisas boas, e de repente, eu não estou dizendo que eu penso isso é a ideia que se tem a partir dessa interpretação, tá? Foi de boca a boca sendo falado sobre esse homem, e daqui a pouco ele se tornou um ídolo, vamos dizer assim, ou uma celebridade, sei lá como posso dizer, de tal maneira que, mesmo quando ele morreu, se teve ideias, fantasias a respeito dele, porque afinal de contas, de boca a boca, um fala uma coisa, outro fala outra, e o mito então foi aumentando de tal maneira que se tornou uma lenda. O mito é isso, é como uma lenda. É desse ponto de vista que a teologia liberal parte, tá? Então, a coisa é séria, tá? Nós precisamos saber disso. De forma que, o que acontece? Agora sim, é isso que eles pensam: obrigado por não jogar seu cérebro no lixo. Ou seja, tudo que diz respeito ao cristianismo, à fé, aquilo que diz respeito à palavra, está sob suspeita. Em última análise, só sobra a capa da Bíblia, porque do resto, né? Porque se não provar que é, entre aspas, histórico, então isso já não vale. Mesmo que as Sagradas Escrituras, hoje não temos, nem temos a intenção de fazer uma apologia à Bíblia, né? Ela é sim uma palavra, é a palavra de Deus, uma palavra comprovada também historicamente. Nós não precisamos fazer uma apologia a ela. Contudo, temos que ter o discernimento. Então, os teólogos liberais usam a Bíblia para
legitimar suas ideologias. Vou explicar o que é isso. Que se tornam o crivo, o critério de sua hermenêutica. Hermenêutica é a forma de interpretar o texto, certo? Como a entendem e aplicam. E essas ideologias eles chamam de teologias. Não é teologia, francamente não é, mas dizem que é. Por exemplo, não está ali, pode segurar um pouquinho. Por exemplo, a teologia feminista. O foco que se joga para dentro do texto bíblico, que é estranho a ele, que não é isso, é que a teologia, a Bíblia, ela é machista. E a figura de Paulo, especialmente, né, quando ele fala lá que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, então isso é interpretado como sendo machista. Estou só usando um exemplo bem simples, direto de palavras, tá? Isso é uma ideologia que é jogada para dentro da Bíblia e, na verdade, é violado o texto bíblico. Não é Bíblia. Não é Bíblia. Outro, bem conhecido, infelizmente, teologia gay. Você acha que não existe? Não é para a gente se espantar, mas não faz alguns anos já. Alguns anos que um determinado estudante de teologia fez uma tese do seu mestrado, acho que era mestrado, doutorado. Aí foi aclamado. O talar rosa. Você já faz, ó. E tem muito mais coisa rolando por aí. Tá? A gente tem que saber disso. Teologia do Evangelho Social. Parte da premissa que o pobre já tem o céu garantido porque Jesus Cristo disse: bem-aventurados os pobres, porque dos tais é o reino dos céus. E no fundo é uma teologia das boas obras, porque afinal de contas, né, pobres, minoritários já sofrem demais nesse mundo e isso lhes faz mais dignos do reino de Deus. Essa é uma teologia que foca só o lado social e de uma forma distorcida. O reino de Deus pode ser construído nesse mundo com o mutirão da solidariedade, que as pessoas podem construir. Mais ou menos a ideia que veio de Marx, né? Entra aí. Claro que o Senhor se preocupou grandemente com os pobres, os excluídos da sociedade, os carentes das suas múltiplas necessidades, mas o Evangelho nos apresenta um Evangelho integral, de todo da vida, do ser. Não é apenas uma parte, não é apenas focado no social, mas também não é só o espiritual, no sentido de que agora eu prego a palavra, mas se eu estou pregando a palavra para uma pessoa carente, com fome, com necessidades, que eu chegue para ela e diga: ah, Jesus te ama, mas eu não tenho uma atitude de amor, uma expressão de amor, isso é outra coisa. O Evangelho Social, ele na verdade embuste, né, que está em função do social, mas na verdade é uma negação do princípio básico e fundamental de que o ser humano precisa se converter a Jesus Cristo, que precisa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo para a sua salvação. Acaba sendo a teologia das boas obras, de uma forma bem simples de colocar. Como eu disse, o Senhor sempre foi a favor da vida. Deus é o Deus da vida e quer que tenhamos atitudes, né, com relação à nossa fé. Filhinhos, não amemos em palavras e de boca, mas em ação e em verdade, ok? Mas não tem a ver com esse evangelho, teologia social. Agora, existe um outro lado extremo do liberalismo teológico que é tão perigoso quanto, que é o legalismo, o farisaísmo, o literalismo bíblico. O legalismo interpreta a Bíblia tão somente como um código de normas, leis que devem ser cumpridas. Sua pregação sempre enfatiza o juízo, a maldição e o consequente inferno em detrimento e prejuízo do amor de Deus. Só enfatiza isso, porque se você não fizer isso, você vai para o inferno. Então, mais um. Trata-se da teologia do medo.
rasa, tende a interpretação literal de todo o texto bíblico, sem levar em consideração todo o processo de estudo e interpretação para depois aplicar para os nossos dias. Mas aplica diretamente, ignorando o seu contexto histórico, cultural, tipo de literatura que aquele texto apresenta, e a cosmovisão, quer dizer, a visão que se tem do mundo, hoje não é a mesma que era na época do texto bíblico. Isso não inviabiliza ela, mas é importante termos conhecimento disso. Mas no legalismo, no literalismo bíblico não se faz esse estudo. Deu para compreender? Isso é o outro extremo do liberalismo. Pode seguir. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Claro, tem um contexto onde está sendo falado isso, mas não interpretavam corretamente, que iam pegar Jesus, vamos dizer assim, de alguma maneira, confrontá-lo com algo que ele não pudesse responder referente à eternidade, ao casamento, e ele diz: não é assim que acontece lá, vocês não sabem, vocês estão interpretando erradamente as Sagradas Escrituras. Outra passagem. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Então esse é o legalismo, é o farisaísmo. Atam fardos pesados, cheios de leis, mas eles mesmos não cumprem. Querem exemplo de legalismo? Bastante comum. Usos e costumes em lugar do Evangelho. Já deve ter ouvido coisas semelhantes. A Bíblia diz que o homem não pode usar roupa de mulher e mulher não pode usar roupa de homem. Mas eles apontam para aí o aspecto que diz lá o seguinte: a mulher, ela deve usar cabelo comprido, não pode cortar nem um pouquinho, porque se ela cortar, ela não vai para o céu. Tá? E mulher não pode usar calça, porque isso é coisa que homem tem que usar. São interpretações literalistas. Pega o texto, 1 Coríntios 11, que está destinado a uma situação bem específica, a uma época. Só para ter uma ideia assim, básica desse texto, a mulher naquela época usava o véu e não expunha, vamos dizer assim, o seu cabelo, o seu rosto, porque isso ela fazia na presença do seu marido, na intimidade. Então tirar o véu, descobrir-se, era algo que na época não seria próprio, poderia ser considerado vergonhoso, um desnudar dela na frente de outra pessoa que não seja o seu próprio marido. Também existem interpretações que dizem, não se dá para provar ao todo, de que naquela época as prostitutas, usavam cabelos curtos. Não tem se prova exato disso, mas aí se interpreta as coisas totalmente fora de contexto e se coloca isso como em lugar do Evangelho. Usos e costumes humanos, entre muitos outros. Crente que tem TV em casa e usa bermuda está em pecado. Vou só citar alguns. Crente que vai para a praia está em pecado. Jogar bola não é coisa de crente. Esse aqui é mais antigo, né? Hoje já está mais moderno. Computador é coisa do diabo. Hoje em dia está lá na frente, né? Mas antigamente era coisa do diabo. O crente não pode ler muitos livros e ele tem que só ler a Bíblia. Ele não pode fazer faculdade porque senão ele vai se perder lá. É coisa do mundo. É coisas desse tipo. Então os legalistas se consideram os únicos que vão para o céu. Pode perceber uma característica de uma pessoa legalista. Tá? Sempre tem a palavra de exortação, mas só para os outros, não para si mesmo.
questiona este servo do Senhor, a serva de Deus, usa essas coisas até para intimidar as outras pessoas. Aí entra lado a lado o legalismo, o evangelho da glória e da prosperidade. Eu diria o erro. É aquele que o crentão já está no nível superior aos demais. Ele já está no céu, seus pés flutuam, mas não tem raízes na palavra. Usa o texto bíblico fora de seu contexto para legitimar as suas teologias e práticas. Se considera tão espiritual que as coisas desse mundo não interessam mais. E tudo que não for essencialmente, somente programas dentro da igreja, coisas dentro da igreja, isso não procede de Deus, não pode, isso não pode, o crente não pode fazer. Maior ou menor medida isso existe, isso não é algo fora da realidade, não. E a sua espiritualidade se coloca em conexão direta com Deus, de forma que as suas experiências espirituais estão inclusive acima das Sagradas Escrituras. São os pequenos papas da igreja. Aqui eu não estou falando do genuíno de Deus, daquilo que é procedente quando se trata da revelação bíblica, como dom não é o tema de hoje, e como também em relação aos outros dons do Espírito Santo. Não estou falando nada contra isso, estou apenas mencionando o que é errado, a forma errada de interpretar as coisas, a palavra. O Evangelho da Glória está intimamente ligado ao Evangelho da Prosperidade. Já ouviram termos assim: Deus não me colocou como cauda, mas me colocou como cabeça. Esses chavões: eu sou filho do rei, por isso eu devo ser rico de tudo de bom e do melhor. Repreenda o espírito da pobreza, meu irmão, minha irmã. Esse tipo de coisa. Lá vem o golpe. Logo depois vem o golpe. Crente não pode pecar mais. Tem esse tipo de mentalidade de teologia. Tem. Crente não pode ficar doente. Crente não pode ter depressão. Isso é coisa de gente sem fé, gente fraca. Pare de sofrer, venha para a nossa igreja. Misericórdia. Depois de nos apresentar essas aberrações, estamos indo para os finalmente, a teologia liberal, o Evangelho da Glória e da Prosperidade, vamos para o que é genuíno na palavra do Senhor. Primeiro, a Bíblia, por ser a palavra de Deus, deve ser estudada como um todo. Antigo, Novo Testamento. Claro que o Antigo, à luz do Novo Testamento, porque deve ser a partir de Cristo. Segundo, a Bíblia não é ideologia, embora a fé cristã seja integral e por isso não faz separação entre o que se considera espiritual e não espiritual. Ora, o que não estiver na fé constitui isso o quê? O que diz a Bíblia? O que não for feito pela fé constitui isso o quê? O que é? Pecado. Então esse negócio de dizer, olha, o espiritual é somente quando estou lá na igreja, quando leio a Bíblia, quando oro, faz parte, ou quando faço isso, aquilo na igreja, teu espiritual também é tua vocação lá fora, como pai, mãe, como avô, como filho, e na tua profissão, onde tu deve exercer o teu testemunho cristão, a tua idoneidade como crente em Jesus Cristo. Enfim, seguimos? A Bíblia não pode ser lida literalmente em todos os textos bíblicos. Há textos sim, mas outros não. Carece de se estudar o seu contexto cultural, visão de mundo da época, eu já falei, e tipo de literatura. Por exemplo, literatura apocalíptica. Você não vai pegar o texto lá e ler literalmente, vai se apavorar lá, né? Olhando lá para o moço de 7 cabeças e coisas assim. As parábolas, elas têm um próprio delas. Tá? Hoje nós não vamos estudar isso, só para entender a realidade para a qual foram escritas as cartas pastorais. Tem uma situação específica, que o Paulo ou outro, Pedro, está ali trazendo para a igreja local. A gente precisa saber disso para não interpretar as coisas erradas, como mencionei antes, 1 Coríntios 11. Segue. O centro da palavra é Jesus Cristo, o Evangelho da cruz de Cristo, que leva para a prática do discipulado cristão, com absoluta certeza. Tá? E muitos de hoje em dia a gente vê justamente por esse Evangelho da prosperidade que só foca as coisas aqui e não busca realmente o discipulado. Enfim,
A palavra de Deus está acima de qualquer outra palavra, livro, normativas de igrejas e até mesmo de nossa experiência espiritual. Esta última experiência, espiritual precisa ser a partir da palavra de Deus. Todas as demais também. Entende? Pode seguir. Como a Bíblia pode ser relevante para o nosso tempo? Segue. Até que ponto posso contextualizar a Bíblia? Ou seja, trazê-la de forma a falar para dentro das diversas realidades e faixas etárias. Um jovem, com uma palavra para o jovem, para a criança, para o idoso, para a família, etc. E realidades diferentes aonde nós somos chamados. Então nós temos algumas orientações que eu quero colocar. Eu posso contextualizar até o ponto de não banalizar a palavra. Ou seja, contextualizar é colocar uma roupagem, o mesmo evangelho, a mesma palavra, certo? Mas eu uso a comunicar de uma maneira que eu consiga ser entendido, compreendido para um determinado público. Isso é a contextualização, tá? Mas eu posso fazer isso até o ponto em que eu não banalize a palavra. Posso ter criatividade, dinâmica, uma palavra atrativa, prática, isso não é pecado. Agora, se a roupagem externa para comunicar a palavra se torna o centro e não a palavra, está errado, tá? Mesmo que eu possa agitar massas, ter eloquência, conhecer técnicas de comunicação e aplicá-las, se o centro não for o testemunho bíblico, está errado, tá? Então por isso eu disse, não pode banalizar a palavra. Também usar uma roupagem, sim, para levar da melhor maneira a palavra, só que eu não posso mudar as verdades eternas. Por exemplo, adocicar a palavra. Mas acho que não é bem assim que a Bíblia está dizendo. Tá? Trazê-la, fazê-la se tornar mais atraente, mas desobedecendo aos princípios bíblicos. Não posso fazer isso. Aí eu entro no caminho do pecado, da heresia, do engano. Segundo, então, a Bíblia só será relevante para o nosso tempo. Estamos terminando. Só será relevante para o nosso tempo se soubermos atualizá-la com sabedoria, ouvindo, percebendo as reais necessidades das pessoas. Se a gente não tiver esse propósito, essa atenção, nós não vamos ser relevantes, tá? Você pode responder a uma pergunta que não foi feita, vamos dizer assim. Para isso, você precisa se aproximar das pessoas, conhecê-las melhor, criar vínculos com elas, perceber as suas necessidades, para que você possa ser relevante, trazer a palavra para dentro da realidade dela, sem distorcer, mas com a palavra exatamente como ela é, mas que vem ao encontro da necessidade, certo? Isso faz parte, é importante. E a Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. Ou seja, coerência. Muito mais aquilo que eu faço do que aquilo que eu falo. É o que vai fazer com que realmente a palavra de Deus tenha peso, autoridade na vida da outra pessoa, porque eu me torno uma palavra, vamos dizer assim, Cristo é a palavra encarnada, mas eu entendo que nós vivenciamos essa palavra, né? Se usar dizer assim, como que nos tornemos pequenos cristos, no sentido de sermos instrumentos de Deus para o testemunho de Cristo, tá? Porque afinal de contas devemos seguir os passos de Cristo, sermos discípulos do Senhor. Então isso fala mais alto de tudo mais que possamos falar. Amém? Então fica duas perguntas, pois não é agora, né? Para a nossa reflexão em grupos, de que maneira eu posso levar mais a sério e me aprofundar na palavra de Deus? E a segunda, quais as barreiras, ruídos na comunicação que encontro na contextualização da palavra aos meus liderados e de que forma posso melhorar isso?
Muda minha história, abraça minha alma, ó, venha me curar. Senhor, Tu és meu bálsamo, me lanço aos Teus braços, vem me restaurar. Hoje eu sei que sem Ti, ó meu Deus, não posso sonhar. Tu és fiel, Senhor, com Teu amor vem me restaurar. Confiar em Tuas mãos. Muda minha história, abraça minha alma, ó, venha me curar. Senhor, Tu és meu bálsamo, me lanço aos Teus braços, vem me restaurar. Agradecemos por esta noite, obrigado porque tens falado conosco, clareando também toda a questão daquilo que é a Tua palavra, Deus. Pai, nós também não queremos, ó Deus, cair no mesmo erro que os fariseus, ó Pai, a ponto de Jesus Cristo apontar que o erro deles era não conhecer a Tua palavra e nem o Teu poder. Nós queremos sim, ó Deus, assim, conhecer-te mais e mais, Pai. Que a nossa vida, a nossa busca seja essa. Assim também temos a certeza de que somos guiados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Abençoa assim a vida de cada um, abençoa o ministério de cada um, abençoa o trabalho de cada um, a comunidade, Senhor. Nós clamamos, Deus, ensina-nos verdadeiramente a sermos sal, a sermos luz neste mundo. E principalmente, ó Deus, para fazer com que as pessoas incrédulas possam olhar para cada um de nós e ver que vale a pena seguir Jesus, porque é um caminho claro, um caminho de verdade, um caminho de justiça, um caminho de coerência. Assim nós oramos, pedindo também agora a Tua bênção, Tua graça e a Tua paz sobre nós, também no retorno até aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém.